Homem faminto, de roupas sujas e gastas, entrou na oficina, ofereceu consertar o carro por um prato de comida e foi ridicularizado, até tocar o motor e revelar quem era. O sol batia forte no asfalto quando Heitor se aproximou da oficina Premium Motors. Suas roupas estavam sujas e gastas, como se as vestisse há dias. O cheiro de quem dorme na rua grudava nele como uma marca invisível, mas seus olhos, apesar de cansados, tinham um brilho diferente. Um brilho que ninguém ali sabia reconhecer. Observando os mecânicos por alguns minutos, percebeu que eles estavam confusos, com uma nuvem de desespero por não encontrarem o problema do carro. Então, pediu para consertá-lo em troca de um prato de comida. Todos deram gargalhadas e o chamaram de maluco, até ele colocar as mãos no motor e mostrar quem realmente era. Lucas estava debruçado sobre o motor de uma Mercedes prata, suando e praguejando baixinho. Ao lado dele, 2 outros mecânicos, Fábio e Gustavo, observavam, tentando ajudar. A dona do carro, Maria Eduarda, estava encostada na parede com os braços cruzados, claramente nervosa, mas tentando manter a compostura. "Não acredito que isso está acontecendo", murmurou, passando a mão pelos cabelos. "Preciso desse carro funcionando hoje." Lucas levantou a cabeça e limpou o suor da testa com as costas da mão. "Senhora Maria Eduarda, estou fazendo o possível. Nunca vi um problema assim. O motor liga, mas não desenvolve potência nenhuma." "Já tentaram de tudo?" ela perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. "Tudo o que sabemos", respondeu Fábio, balançando a cabeça. "Trocamos velas, filtros, limpamos bicos, nada resolve." Foi nesse momento que Heitor se aproximou devagar, seus chinelos fazendo um barulho abafado no chão da oficina. Os 3 mecânicos olharam para ele com uma mistura de surpresa e desconforto. Maria Eduarda franziu a testa, mas não disse nada. "Com licença", disse Heitor, a voz rouca, porém educada. "Posso dar uma olhada no motor?" Lucas soltou uma risada seca. "Olhada? Você entende de mecânica?" "Entendo um pouco", respondeu Heitor com simplicidade. Gustavo começou a rir também. "Um pouco? Cara, isso aqui é uma Mercedes, não é carroça, não." "Eu sei que é uma Mercedes", disse Heitor calmamente. "Modelo C300, motor de 2 litros, turbo. Ouvi o barulho quando ela chegou. O problema não está onde vocês estão procurando." Fábio olhou para Lucas com expressão de incredulidade. Agora o morador de rua virou especialista em Mercedes. Maria Eduarda se mexeu, desconfortável. Algo na tranquilidade de Heitor a incomodava. Não de forma negativa, mas como se ele realmente soubesse do que estava falando. "Escuta aqui." Lucas se levantou, limpando as mãos no pano. "Não sei de onde você saiu, mas aqui é uma oficina profissional. A gente não precisa de ajuda. De gente como eu", completou Heitor, sem mágoa na voz. "Não foi isso que eu quis dizer", mentiu Lucas, claramente constrangido. "Foi sim", disparou Gustavo sem o mesmo pudor. "Cara, você está precisando é de um banho, não de mexer em carro de rico." Maria Eduarda se afastou da parede. "Pessoal, vamos com calma." "Senhora Maria Eduarda, a senhora não precisa se preocupar", disse Fábio. "A gente vai resolver isso, só precisamos de mais tempo." Heitor observou o motor aberto, os olhos percorrendo cada componente com uma precisão que nenhum deles notou. "Posso fazer um teste só para confirmar uma suspeita?" "Que suspeita?" perguntou Lucas, tentando não soar interessado. "O problema está na central eletrônica. Não é mecânico, é eletrônico. Por isso vocês não conseguem encontrar." Gustavo pegou o celular e começou a filmar. "Galera, olha isso aqui. O morador de rua virou especialista em injeção eletrônica." "Gustavo, para com isso", pediu Maria Eduarda. Mas ele continuou filmando.
Não, deixa eu gravar. Vai render umas risadas boas para postar depois. Fábio também riu. Posta mesmo. Sem teto da aula de mecânica em oficina premium. Heitor não se abalou com as risadas. Já tinha ouvido coisa pior na vida. Se me derem uma chance, posso resolver em poucos minutos. Em troca de quê? Lucas perguntou com sarcasmo. Em troca de um sanduíche, disse Heitor simplesmente. Qualquer coisa. Só estou com fome. A resposta pegou todos de surpresa. Gustavo quase derrubou o celular de tanto rir. Um sanduíche, cara? Você está falando sério? Estou, confirmou Heitor. E posso garantir que vou resolver o problema que vocês estão tentando há horas. Lucas olhou para Maria Eduarda, que parecia pensativa. Ela se aproximou de Heitor e o fitou nos olhos. Você realmente entende disso? Entendo, senhora. Como você sabe que é problema na central eletrônica? Heitor apontou para o motor. Pelo barulho que ela faz. É um ruído específico quando o sensor de posição do comando de válvulas envia sinal errado para a central. Ela corta a injeção como medida de segurança. Maria Eduarda olhou para Lucas. Vocês verificaram isso? Verificamos tudo, respondeu Lucas, mas a voz saiu menos segura. Não verificaram, disse Heitor calmamente. Vocês procuraram problemas mecânicos, mas carros modernos são controlados por computador. Quando um sensor falha, o carro entra em modo de proteção. Gustavo continuava filmando. Gente, isso é muito bom. O cara está dando aula para os mecânicos profissionais. Gustavo, pelo amor de Deus, para de filmar, repetiu Maria Eduarda, desta vez com firmeza. Ah, senhora Maria Eduarda, isso vai dar muita risada. Lucas se aproximou de Heitor. Tá bom. Vamos supor que você esteja certo. Como resolve? Preciso acessar a central de injeção com um scanner, resetar os parâmetros e calibrar o sensor. A gente não tem scanner aqui, disse Fábio. Eu sei onde tem, respondeu Heitor. Na oficina do lado. O dono me conhece. Lucas e Gustavo trocaram olhares irônicos. Claro que conhece. Maria Eduarda continuava observando Heitor. Havia algo nele que a intrigava. A forma como falava, a confiança tranquila, o conhecimento técnico. Não parecia conversa de alguém inventando. E se não resolver? Ela perguntou. Se não resolver, a senhora não me deve nada, nem o sanduíche. E se resolver, aí a senhora me arruma alguma coisa para comer. Só isso. Lucas soltou um suspiro exagerado. Tá bom, mas quando não der certo você vai embora e não incomoda mais a gente. Combinado, acenou Heitor. Gustavo continuava filmando tudo. Essa vai ser épica, o abandonado tentando consertar a Mercedes. Heitor caminhou até a oficina ao lado. Era um lugar mais simples, menos luxuoso, onde um homem trabalhava sozinho. Cumprimentou o dono com familiaridade e voltou com um scanner na mão. Onde você conseguiu isso? Perguntou Lucas, desconfiado. O seu Álvaro me emprestou, respondeu Heitor, conectando o aparelho ao carro. Maria Eduarda observava cada movimento dele. Havia algo de familiar na forma como manuseava as ferramentas, uma precisão que ela reconhecia, mas não sabia de onde. O scanner começou a emitir bips, enquanto Heitor navegava pelos menus com uma facilidade que impressionou até Lucas. Em poucos minutos, encontrou o código de erro. Aqui está, murmurou. Sensor de fase do comando de válvulas. Sinal intermitente. Como você sabia? Perguntou Maria Eduarda, realmente impressionada. Heitor não respondeu. Estava concentrado no trabalho, resetando códigos e recalibrando parâmetros. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, como se aquela tecnologia fosse extensão natural do corpo. Fábio parou de rir quando viu a facilidade com que Heitor operava o scanner.
Gustavo ainda filmava, mas agora com menos deboche e mais curiosidade. Pronto, disse Heitor, desconectando o aparelho. Pode ligar o carro. Lucas foi até o volante, virou a chave e o motor pegou suave, ronronando perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi imediata. O silêncio que se fez na oficina foi constrangedor. Maria Eduarda entrou no carro, deu uma volta no quarteirão e voltou com os olhos arregalados. Nunca vi esse carro andar tão bem. Parece novo. Heitor já guardava o scanner para devolver. Pronto, senhora, problema resolvido. Como você aprendeu isso? Perguntou Lucas, e a arrogância sumiu da voz. Heitor hesitou. Trabalhei com carros a vida toda. Onde? Em vários lugares, respondeu evasivo. Posso pegar aquele sanduíche agora? Maria Eduarda se aproximou, algo mexendo no peito. Você tem nome? Heitor. Heitor o quê? Ele hesitou de novo. Só Heitor. Gustavo ainda estava com o celular nas mãos, mas já não sabia se deveria postar o vídeo. O que começou como deboche se transformara em algo completamente diferente. Lucas estendeu uma nota para Heitor. Toma aqui, você merece mais que um sanduíche. Não precisa, recusou Heitor. Foi o que combinamos. Cara, você resolveu em minutos o que a gente não conseguiu o dia inteiro. Maria Eduarda abriu a bolsa e tirou dinheiro. Por favor, aceite. Você salvou meu dia. Heitor balançou a cabeça. Só queria ajudar. Por quê? Ela perguntou. Por que quis ajudar quem te tratou mal? Heitor olhou para ela e, por um segundo, Maria Eduarda viu uma tristeza profunda naqueles olhos. Uma dor antiga, carregada como cicatriz invisível. Porque todos merecem uma segunda chance, disse simplesmente. E saiu dali devagar, deixando para trás uma oficina em silêncio e 4 pessoas que não sabiam que acabavam de conhecer uma lenda. Dias depois, Heitor voltou a rondar a região da Premium Motors. Não porque estivesse procurando trabalho. Ele já sabia que não seria bem-vindo, mas algo o puxava de volta àquele lugar. Talvez a memória de quando suas mãos tocaram novamente um motor. Por alguns minutos, ele voltou a ser quem era. A oficina estava movimentada. Vários carros de luxo ocupavam as vagas e Heitor podia ouvir o barulho de ferramentas e conversas vindas lá de dentro. Escondeu-se atrás de uma árvore na calçada oposta, observando de longe. Lucas estava debruçado sobre uma BMW vermelha, claramente frustrado. Mesmo à distância, Heitor percebia pelos gestos bruscos e pela postura tensa que as coisas não iam bem. Fábio e Gustavo circulavam ao redor do carro, mas pareciam mais perdidos que o próprio Lucas. Isso não pode estar acontecendo de novo, murmurou Lucas, alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Terceiro carro esta semana que a gente não consegue resolver. Um homem elegante, vestindo terno caro, aproximou-se da BMW. Era o dono do veículo, Dr. Arthur, advogado conhecido na cidade. Como está o progresso? Perguntou, tentando manter a cordialidade, mas com irritação clara na voz. Dr. Arthur, estamos quase lá, mentiu Lucas, limpando o suor da testa. É só mais um ajustezinho. Mais um ajustezinho? Vocês estão falando isso há 2 dias. Preciso do meu carro funcionando. Gustavo se afastou discretamente e pegou o celular. Cara, vou filmar isso aqui. O Lucas está surtando. Para com isso, sussurrou Fábio. Mas Gustavo já estava gravando. Heitor observava tudo de longe, os olhos experientes identificando o problema só pelo som irregular do motor. Era questão de uma peça mal calibrada, algo que ele resolveria em minutos, mas sabia que não adiantava se aproximar. Ainda lembrava das risadas, do deboche, da forma como foi tratado. Uma mulher jovem chegou de táxi, carregando uma criança no colo.
Era Camila, esposa do Dr. Arthur. A criança, um menino pequeno, chorava baixinho. Arthur, conseguiram resolver? Perguntou preocupada. O Miguel está com febre. Preciso levar ao hospital. Dr. Arthur olhou para Lucas com uma expressão que misturava desespero e raiva contida. Eles estão trabalhando nisso. Lucas sentiu a pressão aumentar. Senhora Camila, a gente vai resolver agora. Só mais alguns minutos. Alguns minutos? Explodiu o advogado. Vocês falaram a mesma coisa ontem e anteontem. Meu filho está doente. Preciso do carro. A tensão na oficina ficou palpável. Outros clientes começaram a se aproximar, curiosos com a discussão. Gustavo continuava filmando, agora com mais interesse. Pessoal, olha só. Drama na oficina Premium. Sussurrou para o celular. Fábio tentou acalmar a situação. Dr. Arthur, vamos conseguir resolver. É só questão de tempo. Tempo? Tempo é o que meu filho não tem. Camila começou a chorar, apertando o menino contra o peito. Arthur, chama um carro por aplicativo. Não podemos esperar mais. Neste horário é difícil conseguir, disse ele, passando a mão pelos cabelos. Heitor viu a criança chorando nos braços da mãe e sentiu o peito apertar. Lembrou da própria filha, das corridas desesperadas para o hospital, da sensação de impotência quando um carro quebrava no meio do caminho. Não conseguiu ficar parado. Atravessou a rua devagar, sabendo que provavelmente seria expulso novamente, mas incapaz de ver uma criança sofrer. Com licença, disse, aproximando-se. Lucas levantou a cabeça. Sua expressão mudou imediatamente. Ah, não. Agora o que ele quer aqui? Vou continuar gravando, anunciou Gustavo ainda com o celular em punho. Dr. Arthur olhou Heitor de cima a baixo com desprezo. Quem é esse? Ninguém importante, respondeu Lucas rapidamente. Só um, alguém que aparece aqui às vezes. Heitor ignorou as ofensas e foi direto ao ponto. Posso dar uma olhada no carro? A criança precisa ir ao hospital. Você? Dr. Arthur riu com amargura. Você vai resolver o que 3 mecânicos profissionais não conseguiram? Posso tentar. Camila olhou para Heitor, desesperada. Você entende de carro? Um pouco, respondeu ele modestamente. Um pouco? Gustavo riu alto. Cara, esse é o sujeito que consertou a Mercedes da Dona Maria Eduarda outro dia. Achou que era mecânico. Consertou. Dr. Arthur franziu a testa. Lucas ficou vermelho. Ele teve sorte. Foi coincidência. Coincidência? Perguntou Heitor calmamente. O sensor de comando de válvulas estava mesmo com defeito, não estava? Lucas não soube o que responder. A verdade é que tinha testado o sensor depois que Heitor foi embora e descobriu que realmente estava falhando. Deixa ele tentar, implorou Camila olhando para o marido. Pelo amor de Deus, Arthur, nosso filho está doente. Camila, isso é ridículo. Ele é Quê? Ela interrompeu. Uma pessoa que se ofereceu para ajudar quando nosso filho precisa. Heitor se aproximou da BMW e colocou a mão no motor ligado. Fechou os olhos, sentindo as vibrações, ouvindo cada som. Era como se o carro estivesse conversando com ele, contando onde estava o problema. A bomba de combustível está falhando, disse. Simplesmente não está mantendo a pressão constante, por isso o motor engasga. Lucas o olhou espantado. Como você pode saber isso só de ouvir? Experiência, respondeu Heitor. Vocês têm um medidor de pressão de combustível? Fábio foi buscar o equipamento ainda desconfiado. Conectaram ao sistema e a leitura confirmou exatamente o que Heitor havia dito. A pressão oscilava quando deveria ser constante. Não acredito, murmurou Gustavo, ainda filmando. Ele acertou de novo.
Dr. Arthur olhou para Heitor com uma expressão completamente diferente. Você pode resolver isso? Posso, mas preciso de uma bomba nova. Não é reparo que se faz na hora. Onde consegue a peça? Na loja de autopeças da esquina. Custa em torno de R$ 300. Lucas se adiantou. Dr. Arthur, eu posso ir buscar a peça agora mesmo. Quanto vai demorar para instalar? O advogado perguntou a Heitor. 15 minutos. Camila olhou para o marido com lágrimas nos olhos. Arthur, por favor. Dr. Arthur tirou o dinheiro da carteira e entregou para Lucas. Corre! Vai buscar essa bomba agora! Lucas saiu correndo. Gustavo continuava filmando tudo, agora completamente fascinado com a situação. Pessoal, isso está ficando muito louco. O morador de rua virou mecânico-chefe da oficina. Enquanto esperavam, Camila se aproximou de Heitor. Obrigada, disse simplesmente. Não sei quem você é, mas obrigada por ajudar. Heitor acenou com a cabeça, olhando para a criança, que havia parado de chorar e agora o observava com curiosidade. Como ele se chama? Miguel. Tem 3 anos. Vai ficar bom, disse Heitor, fazendo uma careta engraçada para o menino que sorriu pela primeira vez. Dr. Arthur observava a interação em silêncio. Havia algo naquele homem que não fazia sentido. A forma como falava, como se movia, o conhecimento técnico, nada combinava com a aparência descuidada. Posso perguntar onde você aprendeu mecânica? Questionou. Heitor hesitou. Trabalhei com carros muito tempo. Em que oficina? Várias oficinas, respondeu evasivo. Lucas voltou correndo com a bomba nova. Consegui, é essa mesmo. Heitor examinou a peça. Exatamente essa. Vou instalar agora. E começou a trabalhar. As mãos se moviam com precisão impressionante, como se conhecessem cada parafuso daquele motor. Tirou a bomba velha em poucos minutos, instalou a nova, conectou as mangueiras. Pronto, disse limpando as mãos. Pode ligar. Dr. Arthur ligou o motor e ele ronronou perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi imediata e suave. Inacreditável, murmurou. Camila subiu no carro com Miguel no colo. Arthur, vamos! Precisamos chegar ao hospital! Antes de entrar, Dr. Arthur se aproximou de Heitor. Quanto você cobra pelo serviço? Nada. Só queria ajudar a criança. Nada? O advogado repetiu incrédulo. Você acabou de salvar meu filho e não quer nada em troca? Heitor olhou para o menino no banco de trás, que agora parecia mais animado. Já recebi meu pagamento. Dr. Arthur tirou um cartão de visita do bolso. Meu nome é Arthur Moreira. Qualquer coisa que precisar, me liga. Obrigado, doutor. O advogado entrou no carro e saiu em disparada rumo ao hospital. Gustavo ainda estava filmando. Cara, isso foi surreal. Ninguém vai acreditar. Lucas se aproximou de Heitor, claramente constrangido. Como consegue fazer isso? Fazer o quê? Diagnosticar problemas só de ouvir. Eu trabalho com carros há anos e nunca vi nada assim. Heitor não respondeu. Começou a se afastar, mas Lucas o seguiu. Espera, você não pode simplesmente ir embora assim. Quem você é de verdade? Heitor parou e se virou. Por um momento, os olhos dele revelaram uma tristeza profunda, antiga. A tristeza de alguém que já foi muito mais do que é hoje. E então, ele desapareceu na multidão da rua, deixando Lucas parado ali, com mais perguntas do que respostas. Gustavo ainda estava com o celular na mão, olhando para o vídeo que tinha gravado. Lucas, a gente precisa descobrir quem é esse cara. Por quê? Porque ninguém sabe tanto de carro assim. Por acaso esse homem tem uma história? E Gustavo estava certo. Heitor tinha uma história. Uma história que mudaria tudo quando fosse descoberta. O vídeo que Gustavo gravou na oficina
estava causando um rebuliço nas redes sociais. Ele havia postado com o título: "Morador de rua conserta carros melhor do que mecânicos profissionais". Em poucos dias, já tinha milhares de visualizações e centenas de comentários. A maioria das pessoas duvidava da veracidade, mas alguns comentários chamaram a atenção. "Esse cara me lembra alguém", escreveu um usuário. "O jeito de mexer no motor, as mãos, já vi isso antes. Impossível ser coincidência tanta precisão", comentou outro. "Esse homem tem histórico". Maria Eduarda também viu o vídeo. Estava em casa, navegando no celular, quando a gravação apareceu na linha do tempo. Assistiu 3 vezes seguidas, prestando atenção em cada movimento de Heitor, em cada palavra que ele falou. Havia algo familiar naquela voz, naquele jeito de trabalhar. Ela se lembrou do próprio pai, que havia partido quando ela tinha apenas 15 anos. Ele também bebia muito, também havia perdido tudo por causa do álcool. Mas antes da bebida destruir a vida dele, era mecânico. Um mecânico excepcional, que consertava carros impossíveis e sempre falava sobre um piloto lendário dos anos 90. "Mãos de ouro", murmurou, lembrando a expressão que o pai usava. Ele sempre falava de um cara chamado Mãos de Ouro. A curiosidade a consumia. No dia seguinte, Maria Eduarda voltou à oficina Premium Motors. Encontrou Lucas debruçado sobre outro carro, claramente frustrado. Fábio e Gustavo estavam ao lado, tão perdidos quanto o chefe. "Problemas de novo?" ela perguntou, aproximando-se. Lucas levantou a cabeça, surpreso. "Dona Maria Eduarda, a senhora voltou?" "Vim perguntar sobre aquele homem que consertou meu carro. Vocês sabem alguma coisa sobre ele?" Gustavo se animou. "A senhora viu meu vídeo? Já tem mais de 50 mil visualizações." "Vi, e estou curiosa. Onde vocês acham que ele aprendeu tanto sobre carros?" Lucas balançou a cabeça. "Não faço ideia, mas posso dizer uma coisa. Nunca vi ninguém diagnosticar problemas assim. É como se ele conversasse com um motor." "Conversasse como?" "Ele encosta a mão, fecha os olhos e, em segundos, sabe exatamente o que está errado. Não é normal." Maria Eduarda sentiu um arrepio. "Meu pai fazia isso. Dizia que todo motor tem uma voz própria." "Seu pai era mecânico?" perguntou Fábio. "Era. E sempre falava de um piloto dos anos 90. Alguém que, além de correr, entendia de motor melhor do que qualquer engenheiro." Gustavo parou o que estava fazendo. "Piloto dos anos 90? Como assim?" "Ele dizia que havia um cara que era lenda. Ganhava corrida porque, além de pilotar bem, ele mesmo ajustava o carro. Chamavam ele de alguma coisa relacionada às mãos." Lucas arregalou os olhos. "Mãos de ouro?" "Isso. Mãos de ouro. A senhora conhece?" "Meu pai era louco por automobilismo. Sempre falava desse cara. Heitor Nunes, conhecido como Mãos de Ouro, campeão de rally nos anos 90. O silêncio que se fez na oficina foi pesado como chumbo. Heitor Nunes. Maria Eduarda repetiu devagar. "O morador de rua que consertou meu carro se chama Heitor. Não pode ser o mesmo cara", sussurrou Gustavo. "Por que não?" ela perguntou. "Porque Heitor Nunes era milionário, tinha equipe própria, patrocínio internacional." "Por que estaria vivendo na rua?" Lucas pegou o celular e começou a pesquisar. "Vou procurar fotos antigas dele." Enquanto ele digitava, o coração de Maria Eduarda disparava. Se fosse realmente quem ela estava pensando, a história seria muito mais triste do que imaginava. "Achei!" disse Lucas, mostrando o celular. "Heitor Nunes, campeão brasileiro de rally em 1995, 1997 e 1999. Na tela, apareceu a foto de um homem mais jovem, segurando um troféu e sorrindo ao lado de um carro de corrida.
Mesmo com os cabelos escuros e o rosto sem barba, era impossível não reconhecer os mesmos olhos cansados que haviam consertado a Mercedes de Maria Eduarda. Meu Deus, é ele? É realmente ele? Mas o que aconteceu? Perguntou Fábio. Como um campeão virou tragédia? Lucas continuou lendo. Diz aqui que em 2009 ele perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro. Depois disso, sumiu do cenário automobilístico. Maria Eduarda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A história era ainda pior do que imaginava. Ele perdeu a família e aparentemente perdeu tudo mais, completou Gustavo, lendo por cima do ombro de Lucas. Diz que vendeu a equipe, saiu das competições e nunca mais apareceu publicamente. Isso foi há 15 anos, calculou Lucas. Todo esse tempo ele esteve onde? Nas ruas, respondeu Maria Eduarda, com a voz embargada, tentando conter a dor. Ela se lembrou novamente do próprio pai, de como o álcool havia sido o refúgio depois de perder o emprego e a autoestima, de como ele se afundou cada vez mais, perdendo a família, a casa, a dignidade, e de como ela, apenas uma adolescente, não soube como ajudar. A gente precisa encontrar ele, disse determinada. Para quê? Perguntou Gustavo. Para ajudar. Para dar uma segunda chance. Lucas a olhou com ceticismo. Dona Maria Eduarda, com todo respeito, o homem está na rua há anos. Se quisesse ajuda, já teria procurado. Você não entende, ela respondeu, limpando uma lágrima. Meu pai também estava perdido, também bebia demais. Também viveu nas ruas no final. E eu era jovem demais, assustada demais para ajudar. Ele partiu sem que eu pudesse fazer nada. A oficina ficou em silêncio. Maria Eduarda continuou, a voz tremendo de emoção. Se eu não posso mais salvar meu pai, pelo menos posso tentar salvar alguém que está passando pela mesma situação. Gustavo guardou o celular, claramente tocado pela história. A senhora tem razão. A gente precisa encontrar ele. Mas onde? Perguntou Fábio. Ele aparece aqui às vezes, mas não sabemos onde mora. Mora na rua, disse Lucas. Provavelmente dorme em algum lugar por aqui perto. Maria Eduarda se levantou. Vamos procurar. Vocês conhecem os pontos onde pessoas em situação de rua costumam ficar? Tem a praça a 3 quarteirões daqui, sugeriu Gustavo. E tem um viaduto onde sempre vejo gente dormindo. Então vamos agora. Lucas hesitou. Dona Maria Eduarda, talvez seja melhor esperar ele aparecer aqui de novo. Não, ela foi firme. Cada dia que passa é um dia a mais de sofrimento para ele. Meu pai esperou uma ajuda que nunca chegou. Não vou deixar isso acontecer de novo. Os 4 saíram da oficina e caminharam até a praça. Era meio da tarde, e alguns moradores de rua estavam sentados nos bancos, aproveitando a sombra das árvores. Maria Eduarda se aproximou de um senhor idoso. Com licença, o senhor conhece um homem chamado Heitor? Cabelos grisalhos, mais ou menos 50 anos? O homem a olhou desconfiado. Conhecer eu conheço. Por quê? Ele fez alguma coisa? Não, nada disso. Queremos ajudar ele. Ajudar? O homem riu, sem humor. Ninguém ajuda ninguém aqui, moça, cada um na sua. Por favor, insistiu Maria Eduarda. É importante. Onde posso encontrar ele? O homem estudou o rosto dela, procurando sinais de má intenção. Aparentemente satisfeito com o que viu, apontou uma direção. Ele costuma ficar debaixo do viaduto da Avenida Central. Mas cuidado, moça. O Heitor não é como os outros. Tem história. E história machuca. Que história? Ela perguntou. Não sei direito. Só sei que às vezes ele bebe e chora falando de uma menina. Uma filha que perdeu. É de partir o coração. Maria Eduarda sentiu o peito apertar. A filha que havia morrido no acidente.
A dor que ele carregava havia tantos anos. Obrigada, disse ao homem, virando-se para os mecânicos. Vamos até o viaduto. Caminharam em silêncio até lá. Debaixo da estrutura de concreto, havia várias barracas improvisadas e pessoas vivendo em condições precárias. O cheiro de urina e lixo era forte, mas Maria Eduarda não se intimidou. Heitor! Chamou. Heitor, você está aí? Não houve resposta. Eles caminharam entre as barracas procurando. Foi Gustavo quem o encontrou, sentado sozinho em um canto afastado, segurando uma garrafa vazia e olhando para uma foto amassada. Ali, sussurrou para os outros. Maria Eduarda se aproximou devagar. Heitor estava diferente do homem seguro que havia consertado o carro dela. Estava quebrado, vulnerável, perdido na própria tristeza. Heitor, chamou suavemente. Ele levantou os olhos e demorou alguns segundos para reconhecê-la. A senhora da Mercedes. Isso mesmo. Posso sentar? Ele acenou que sim, guardando rapidamente a foto no bolso. Mas Maria Eduarda conseguiu ver o suficiente. A imagem de uma menina sorrindo, provavelmente a filha que ele havia perdido. Vim te procurar, disse ela, sentando-se no chão ao lado dele. Por quê? Porque descobri quem você é. Heitor ficou tenso. Não sou ninguém importante. É sim. Você é Heitor Nunes, o Mãos de Ouro. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Heitor fechou os olhos, como se ouvir o próprio nome fosse uma ferida que nunca cicatrizou. Era, disse finalmente. Já fui isso há muito tempo. E pode ser de novo? Não. Ele balançou a cabeça. Não depois do que aconteceu. Não depois de ter perdido tudo que importava. Maria Eduarda sentiu as lágrimas escorrerem. Eu sei o que é perder alguém que amamos. Perdi meu pai para o álcool quando eu era adolescente e desde então me pergunto todos os dias se poderia ter feito alguma coisa diferente. Heitor a olhou pela primeira vez com real atenção. Não quero carregar esse peso de novo, ela continuou. Não quero olhar para trás e saber que encontrei alguém que precisava de ajuda e não fiz nada. Por que se importa? Ele perguntou, a voz rouca. Porque quando olho para você, vejo meu pai. Vejo um homem bom que se perdeu na dor e desta vez eu tenho condições de ajudar. Heitor olhou para Lucas, Fábio e Gustavo, que haviam se aproximado e observavam a conversa em silêncio. Todos vocês vieram me procurar? Viemos, respondeu Lucas. Queremos te oferecer uma chance de recomeçar. Recomeçar? Heitor riu, amargo. Vocês não entendem. Não se volta do lugar onde eu estou. Volta, sim, disse Maria Eduarda com firmeza. Com ajuda, com tratamento, com pessoas que acreditam em você. Heitor tirou a foto do bolso e a contemplou com uma tristeza infinita. Ela tinha 8 anos quando partiu. 8 anos de vida pela frente. E por minha causa. Não foi sua culpa, interrompeu Maria Eduarda suavemente. Foi, ele sussurrou. Eu estava dirigindo. Se tivesse sido mais cuidadoso, se tivesse prestado mais atenção. A voz se quebrou. Maria Eduarda aproximou-se um passo. Acidentes acontecem. Viver o resto da vida se punindo não vai trazê-las de volta. Heitor olhou para a foto da filha mais uma vez, depois para Maria Eduarda. Por um instante, ela viu um lampejo do homem que ele havia sido. O campeão que enfrentava qualquer desafio, que nunca desistia. O que vocês estão propondo? Ele perguntou. Lucas se adiantou. Trabalho na oficina, como chefe dos mecânicos. Salário justo, carteira assinada. Ah, e eu, completou Maria Eduarda, posso custear um tratamento para te ajudar com a bebida. Lugar para morar, roupas novas, recomeço total. Heitor ficou em silêncio por longos minutos, processando a proposta. Por fim, olhou outra vez para a foto.
Ela sempre dizia que eu era capaz de consertar qualquer coisa quebrada, murmurou. Talvez seja a hora de tentar consertar a mim mesmo. E pela primeira vez em anos, Heitor Nunes sorriu. Semanas depois daquele encontro no viaduto, Heitor estava sentado na sala de espera de uma clínica de reabilitação. As mãos tremiam de leve, não apenas pelos efeitos da abstinência, mas pela ansiedade de estar em um ambiente médico novamente. A última vez que pisara em um hospital fora para se despedir da esposa e da filha. Maria Eduarda estava ao lado dele, folheando uma revista sem realmente ler. Sentia a tensão que irradiava do homem que decidira ajudar. Lucas também estava lá, nervoso, verificando o celular a cada 5 minutos. Senhor Heitor Nunes, chamou uma enfermeira à porta. Heitor levantou-se devagar, as pernas ainda fracas. Maria Eduarda fez menção de acompanhá-lo, mas ele balançou a cabeça. Preciso fazer isso sozinho, disse, a voz rouca, porém determinada. A consulta durou 2 horas. Quando Heitor saiu, estava visivelmente abalado. O psiquiatra havia mexido em feridas antigas, obrigando-o a falar sobre a filha, sobre o acidente, sobre os anos perdidos na bebida. Como foi? Perguntou Maria Eduarda com doçura. Difícil, respondeu, limpando os olhos com as costas da mão. Mas necessário. No caminho de volta, passaram pela Premium Motors. Um movimento incomum chamou a atenção. 3 carros de luxo parados à frente e uma pequena multidão aglomerada na calçada. O que será que está acontecendo? Murmurou Lucas, apressando o passo. Ao se aproximarem, viram Fábio e Gustavo gesticulando, desesperados, ao redor de uma Ferrari vermelha. O dono, um empresário conhecido na cidade, chamado Ricardo Monteiro, estava visivelmente irritado. Vocês não entendem, dizia ele em voz alta. Este carro precisa estar funcionando hoje. Tem uma apresentação crucial para investidores internacionais. Se eu não chegar lá, perco um contrato de 50 milhões. Senhor Ricardo, estamos fazendo o possível, tentou acalmar Fábio. Nunca vimos um problema assim. O possível não basta. Chamei 3 mecânicos diferentes. Nenhum conseguiu resolver. Esta oficina foi recomendada como a melhor da cidade. Gustavo suava frio. Senhor, a gente pode tentar mais algumas coisas. Mais algumas coisas? Explodiu Ricardo. Vocês estão nisso desde as 6 horas. Minha apresentação é em 2 horas. A situação estava se tornando insustentável. Outros clientes já questionavam se deviam deixar seus carros ali. A reputação da oficina pendia por um fio. Foi quando alguém na multidão reconheceu Heitor. Ei, você não é o cara do vídeo? O cara que conserta carros? Todos se viraram. Gustavo ficou vermelho de constrangimento, lembrando que fora ele quem postara o vídeo. Ricardo mediu Heitor de cima a baixo com desdém. Esse é o famoso mecânico milagroso, um morador de rua? Senhor Ricardo, Lucas tentou intervir. Ele realmente entende muito de carros. Entende? Ricardo riu, amargo. Meu carro vale 2 milhões de reais. Vocês acham que vou deixar um alcoólatra em recuperação mexer no meu brinquedo caro? Mexer no seu brinquedo caro, completou Heitor, com a voz calma e uma sombra de dor. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo percebeu que fora cruel, mas o orgulho não permitiu que recuasse. Não foi isso que eu quis dizer, mentiu. Foi sim, respondeu Heitor sem elevar o tom. E o senhor tem razão em desconfiar. Eu sou tudo isso que está pensando. Mas também sei que seu carro tem problema no sistema de injeção direta. Provavelmente um dos bicos está entupido por resíduo de combustível de alta octanagem. Ricardo ficou de boca aberta. Como você pode saber isso só de olhar? Não preciso olhar. Eu ouvi o barulho quando o senhor tentou ligar há pouco. É um som específico de quando a mistura ar-combustível não está homogênea.
Fábio aproximou-se de Lucas e sussurrou. Ele acertou. A gente tentou de tudo, menos verificar os bicos. Lucas estava dividido. Sabia que Heitor podia resolver, mas entendia o receio do cliente. Uma Ferrari não era qualquer carro. Senhor Ricardo, Maria Eduarda se aproximou. Posso falar com o senhor em particular? Afastaram-se alguns metros. A multidão observava, curiosa. Senhor, eu sou Maria Eduarda Fernandes, da incorporadora Serra Verde Fernandes, apresentou-se. Este homem consertou meu carro quando ninguém mais conseguiu. Se ele diz que sabe qual é o problema, ele sabe. Mas, senhora, olhe para ele. Como posso confiar? Pela mesma razão pela qual eu confiei. Porque, às vezes, as aparências enganam. E porque o senhor não tem muito tempo, nem muitas opções. Ricardo consultou o relógio. Faltava pouco mais de 1 hora para a apresentação. De táxi, chegaria atrasado e suado. Por aplicativo, correria o risco do trânsito. E se ele estragar alguma coisa no meu carro? Eu assumo total responsabilidade, disse Maria Eduarda sem hesitar. Qualquer dano, eu pago. Qualquer dano em uma Ferrari pode passar de R$100 mil. Eu pago, repetiu ela firme. Ricardo respirou fundo. Está bem. Mas se não resolver em 30 minutos, eu paro tudo. Heitor se aproximou da Ferrari como quem reencontra um velho amigo. As mãos, que há pouco tremiam na clínica, agora estavam firmes. Abriu o capô e, de imediato, localizou o provável ponto crítico. Preciso de uma chave específica para soltar os bicos, disse a Lucas. Não temos essa chave, respondeu Lucas preocupado. Eu tenho, disse uma voz às costas. Todos se viraram. Era seu Álvaro, o dono da oficina simples ao lado, segurando uma maleta. Eu soube da movimentação e trouxe minhas ferramentas especiais, explicou sorrindo. Heitor, você vai precisar da chave sextavada de 8 milímetros e de uma chave Phillips magnética. Obrigado, Álvaro, disse Heitor, pegando as ferramentas. A multidão se aglomerou para assistir. Gustavo voltou a filmar, desta vez com respeito. Ricardo olhava o relógio a cada 2 minutos, suando frio. Heitor trabalhou com precisão cirúrgica. Removeu os bicos injetores um a um, examinou cada peça sob a luz e identificou exatamente o que causava o problema. Um dos bicos estava parcialmente obstruído por um resíduo microscópico. Precisamos limpar com ultrassom, disse. Mas não dá tempo de levar a uma loja especializada. E agora? Perguntou Ricardo com o desespero crescendo. Heitor pensou por alguns segundos. Há uma solução caseira. Não é o ideal, mas funciona. Álcool isopropílico e um pincel de cerdas ultrafinas. Com paciência dá para limpar manualmente. Quanto tempo? 15 minutos. Ricardo tornou a ver as horas. Ainda era possível chegar à apresentação, se tudo desse certo. Faça, determinou. Seu Álvaro correu até a oficina e voltou com o material. Heitor iniciou o trabalho mais delicado de sua vida. Cada movimento precisava ser perfeito. Uma pressão errada, um gesto brusco e o bico injetor, que pode custar entre 50 mil e 100 mil reais, estaria perdido. A multidão observava em silêncio. Até as crianças que brincavam na calçada pararam para ver. Lucas, tenso, mal respirava. Maria Eduarda fitava as mãos de Heitor e lembrava as histórias do pai. Tem gente que nasceu para isso. As mãos sabem o que fazer antes mesmo da cabeça pensar. Depois de 12 minutos de trabalho meticuloso, Heitor reinstalou o bico limpo no motor. Pronto, disse, simplesmente. Ricardo correu, ligou a ignição. O motor ronronou perfeito, suave como seda. Pisou no acelerador. A resposta foi instantânea, poderosa, inacreditável, murmurou saindo do carro. Nunca vi esta Ferrari andar tão bem. A multidão explodiu em aplausos.
Gustavo filmava tudo, sabendo que tinha nas mãos outro vídeo fadado a viralizar. Ricardo aproximou-se de Heitor, claramente constrangido. Senhor, eu preciso pedir desculpas. Julguei o senhor sem conhecer. Não precisa, respondeu Heitor. O senhor agiu com cautela. É normal. Normal, nada, disse Ricardo tirando a carteira. Quanto eu devo pelo serviço? Nada, só quis ajudar. Como nada? O senhor acabou de salvar um contrato de 50 milhões. Aceite pelo menos isto. Estendeu algumas notas. Heitor hesitou, olhando para Maria Eduarda. Ela fez um gesto discreto para que aceitasse. Obrigado, disse ele pegando o dinheiro. Ricardo entrou na Ferrari e partiu, mas não sem gritar pela janela. Se algum dia precisar de alguma coisa, me procure. Ricardo Monteiro, todo mundo me conhece na cidade. A multidão começou a se dispersar, mas várias pessoas se aproximaram de Heitor. Alguns queriam contratar seus serviços, outros apenas parabenizá-lo. Senhor Heitor, pediu uma senhora idosa. O senhor poderia dar uma olhada no meu carro? Ele não está andando direito. Eu também tenho um problema, disse outro homem. Os mecânicos dizem que não tem conserto, mas, depois do que vi, em poucos minutos, havia uma fila de pessoas querendo falar com Heitor. Lucas observava a cena, impressionado. Cara, disse Gustavo a ele, acho que a gente acabou de encontrar a solução para todos os problemas da oficina. Maria Eduarda aproximou-se de Heitor, que estava claramente sobrecarregado com tanta atenção. Está tudo bem? Ela perguntou baixinho. Está... Ele respondeu, e ela percebeu que ele estava comovido. Há muito tempo eu não me sentia útil. Você sempre foi útil, disse ela com ternura. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso. Heitor olhou para a fila de pessoas, depois para Lucas, Fábio e Gustavo, que o observavam com respeito genuíno. Pela primeira vez em 15 anos, sentiu-se parte de algo novamente. Acho que estou pronto para aceitar aquela proposta de trabalho, disse a Lucas. Lucas sorriu. A vaga de chefe dos mecânicos ainda está disponível. E naquele momento, parado na frente da oficina Premium Motors, cercado por pessoas que finalmente o viam pelo que realmente era, Heitor Nunes começou a acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para ele. Meses depois do episódio da Ferrari, a vida de Heitor havia mudado completamente, mas não do jeito que todos esperavam. O tratamento na clínica estava sendo mais difícil do que qualquer motor quebrado que ele já havia consertado. Algumas noites, ele acordava suando frio, tremendo, chamando pelos nomes da esposa e da filha. Maria Eduarda havia alugado um pequeno apartamento para ele, perto da oficina. Mas Heitor mal conseguia dormir em uma cama depois de tanto tempo nas ruas. Passava as madrugadas sentado na varanda, olhando para as estrelas e lutando contra a vontade de beber. O trabalho na Premium Motors estava indo bem, bem demais. Na verdade, a fama de Heitor havia se espalhado pela cidade inteira. Os vídeos de Gustavo no YouTube já tinham mais de 500 mil de visualizações cada, e pessoas viajavam de cidades vizinhas só para ver o mecânico milagroso trabalhar. Lucas estava radiante com o movimento, mas também preocupado. Heitor chegava todos os dias, pontualmente, resolvia os problemas mais impossíveis, com facilidade, mas sempre com aquele olhar distante, como se uma parte dele ainda estivesse perdida em algum lugar. Heitor, Lucas se aproximou dele numa manhã. Posso falar com você? Heitor estava debruçado sobre um Porsche. As mãos trabalhavam no automático, enquanto a mente parecia em outro lugar. Claro, Lucas. Como você está se sentindo, de verdade? Heitor parou o que estava fazendo e encarou o rapaz. Por quê?
Pergunta por quê? Porque você está diferente. Resolve tudo, trabalha perfeitamente, mas parece que está carregando o mundo nas costas. Estou carregando, respondeu Heitor simplesmente. Há 15 anos de culpa não desaparecem em alguns meses. Fábio se aproximou correndo. Pessoal, tem uma situação lá fora. Chegou um cara com uma BMW blindada toda estourada. Diz que é urgente. Heitor e Lucas saíram para ver. No pátio da oficina havia uma BMW X6 preta com vidros blindados, visivelmente danificada. O motor fazia um barulho estranho, como se algo estivesse solto lá dentro. Do carro desceu um homem elegante, mas nervoso. Era o Dr. Arthur, o advogado que aparecera meses atrás com a criança doente. Agora, porém, ele estava diferente, suado, olhando para todos os lados, claramente em pânico. Dr. Arthur, Lucas reconheceu. O senhor não é o pai do menino que... Sou eu mesmo, ele interrompeu, e preciso da ajuda de vocês urgentemente, especialmente do senhor Heitor. Heitor se aproximou. O que aconteceu? É uma longa história. O advogado respirou fundo. Estou recebendo ameaças por causa de um caso que estou defendendo. Tentaram me seguir hoje de manhã. Durante a fuga, forcei demais o carro e agora ele está fazendo esse barulho. Maria Eduarda chegou naquele instante e ouviu a conversa. Ameaças? Que tipo de ameaças? Estou defendendo uma família que perdeu o filho num acidente causado por um empresário embriagado. O cara tem muito poder, muita influência e não quer ser condenado. Heitor sentiu o peito apertar. Acidente causado por embriaguez. A frase tocou numa ferida que ainda sangrava. Preciso que o carro esteja funcionando perfeitamente, continuou o Dr. Arthur. Hoje à noite tenho uma reunião crucial com testemunhas. Se elas concordarem em depor, conseguimos justiça para aquela família. E se não conseguir chegar à reunião? Lucas perguntou. O caso morre e uma família nunca vai ter a justiça que merece. Heitor abriu o capô da BMW e franziu a testa. O problema era sério. Na fuga em alta velocidade, o motor sofrera danos internos. Seria necessário desmontar quase tudo. Quanto tempo você tem? Perguntou Heitor. 6 horas. A reunião é às 7 da noite. Lucas e Fábio se entreolharam. 6 horas para um reparo daquele porte era impossível. Heitor? Lucas sussurrou. Isso vai levar pelo menos 2 dias. Não tem como fazer em 6 horas. Heitor olhou para o Dr. Arthur, viu o desespero nos olhos dele e lembrou da criança que ajudara a salvar meses antes. Lembrou também das famílias que nunca conseguiram justiça, das vidas perdidas por motoristas embriagados que saíram impunes. Vou tentar, disse. Tentar? O advogado ergueu uma esperança na voz. Não vou conseguir fazer sozinho. Vou precisar de toda a equipe trabalhando junto. O que precisar, pode contar comigo. Lucas não hesitou. E comigo? Juntou-se Fábio. Eu também, disse Gustavo, já guardando o celular. Isso vai ser épico. Maria Eduarda se aproximou de Heitor. O que posso fazer para ajudar? Consegue peças expressas? Vou precisar de componentes que talvez não tenham aqui. Já estou ligando, disse ela, pegando o telefone. O que aconteceu nas próximas 6 horas, ninguém na oficina jamais esqueceria. Heitor se transformou em maestro conduzindo uma orquestra. Cada movimento era calculado, cada decisão precisa. Lucas, desmonta o cabeçote enquanto eu trabalho no bloco do motor. Fábio, limpa todas as peças com desengraxante forte. Gustavo, para de filmar e me ajuda a segurar essa ferramenta. O trabalho era intenso, quase frenético. Heitor entrara numa zona de concentração total, como um cirurgião operando um coração. As mãos se moviam com uma precisão que hipnotizava quem assistia.
Como ele sabe onde cada parafuso vai? Perguntou espantado um cliente que aguardava. Experiência, respondeu Lucas, suado, mas admirado. 30 anos mexendo com motor. Maria Eduarda chegou correndo com as peças encomendadas. Consegui tudo. O fornecedor disse que nunca viu alguém pedir peças tão específicas. Obrigado, disse Heitor, sem levantar os olhos do motor. As horas passaram. 5 da tarde, 6 da tarde. O Dr. Arthur andava de um lado para o outro, nervoso, olhando o relógio constantemente. Vai dar tempo? Perguntou pela 10ª vez. Vai, respondeu Heitor. Mas Lucas via que ele estava no limite físico. Trabalhando havia 4 horas sem parar, as mãos começavam a tremer de leve. Heitor, Lucas se aproximou. Quer que eu termine essa parte? Não, respondeu firme. Se vai ser feito, tem que ser perfeito. A vida de pessoas depende disso. Gustavo, que havia largado o celular para ajudar, observava fascinado. Cara, isso não é trabalho normal. Isso é arte. 6h30 da tarde. Meia hora para o prazo final. Heitor instalava as últimas peças quando a mão escorregou e um parafuso pequeno, mas essencial, caiu. Droga, murmurou, procurando no chão, desesperado. Achei! Gritou Fábio, pegando a peça debaixo de uma ferramenta. 6h50, 10 minutos para o prazo. Heitor fechou o capô e se virou para o Dr. Arthur. Pode testar. O advogado correu para o carro, ligou a ignição. O motor ronronou perfeitamente. Pisou no acelerador. A resposta foi suave e potente, como se o carro fosse novo. Inacreditável! Murmurou descendo do veículo. Como vocês conseguiram fazer isso em 6 horas? Lucas olhou para Heitor, que se apoiava na bancada, visivelmente esgotado. Não fomos nós, foi ele. O Dr. Arthur aproximou-se de Heitor. Senhor, não sei como agradecer. O senhor pode ter ajudado a fazer justiça para uma família que perdeu tudo. Só fiz meu trabalho, respondeu Heitor modestamente. Não, o senhor fez um milagre. O advogado entrou no carro e saiu em disparada, rumo à reunião. Todos ficaram ali, parados, ainda processando o que acontecera. 6 horas. Lucas balançou a cabeça incrédulo. Fizemos em 6 horas o que deveria levar 2 dias. Gustavo olhava para o celular. Pessoal, o vídeo que postei da Ferrari já passou de 1 milhão de visualizações. E olha os comentários. Ele mostrou a tela. Havia centenas de mensagens. Gente querendo saber mais sobre o mecânico lendário. Outros oferecendo trabalho. Alguns reconhecendo o Heitor da época das competições. Esse cara é uma lenda viva, leu Gustavo. Alguém sabe onde posso encontrar esse homem? Heitor Nunes estava morto para o mundo, mas voltou para salvar carros impossíveis. Fábio leu outro, emocionado. Maria Eduarda observava Heitor sentado numa cadeira, olhando para as próprias mãos. Como se sente? Cansado. Ele sorriu de leve. Mas útil. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz alguma diferença. Fez, disse Maria Eduarda, sentando-se ao lado dele. E não foi só hoje. Desde que você chegou aqui, mudou a vida de todo mundo. Mudou a nossa também, completou Lucas. A oficina nunca funcionou tão bem. Os clientes confiam no nosso trabalho por causa de você. Heitor sorriu pequeno, mas genuíno. Vocês me salvaram. Literalmente me tiraram da rua e me deram uma razão para viver de novo. Você se salvou, corrigiu Maria Eduarda. Nós só demos uma oportunidade. Gustavo guardou o celular e se aproximou. Heitor, posso fazer uma pergunta? Claro. Como consegue trabalhar assim, com essa precisão, essa velocidade? Heitor ficou em silêncio por alguns instantes. Porque agora eu tenho um motivo. Antes eu corria para ganhar troféus. Agora conserto carros para salvar pessoas.
E qual é a diferença? Toda a diferença do mundo. Quando você trabalha por algo maior do que você mesmo, suas mãos encontram uma força que nem sabia que existia. Lucas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Heitor, você é uma inspiração. Não sou inspiração, sou apenas alguém que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar. E naquele momento, sentado numa oficina simples, cercado por pessoas que haviam se tornado sua família, Heitor Nunes finalmente entendeu que encontrara seu lugar no mundo novamente. O que Heitor não sabia era que a reunião do Dr. Arthur fora um sucesso completo. As testemunhas concordaram em depor, o caso ganhou força e o empresário embriagado foi condenado. Mas havia mais. Durante o processo, o Dr. Arthur contou a história do mecânico que consertou seu carro em tempo recorde para que ele chegasse à reunião. A história se espalhou, primeiro entre advogados, depois entre jornalistas e, por fim, chegou às redes sociais. Alguém conectou os pontos entre os vídeos de Gustavo e a identidade real de Heitor Nunes. Era uma tarde comum na oficina quando tudo mudou. Lucas trabalhava numa picape quando viu uma van de reportagem parar na frente da Premium Motors. Depois outra, e mais outra. Heitor, chamou nervoso, acho que temos um problema. Heitor levantou a cabeça do motor que consertava e viu repórteres descendo das vans com câmeras e microfones. Sentiu o sangue gelar. O que eles querem aqui? Gustavo apareceu correndo. Cara, explodiu na internet. Alguém descobriu quem você é de verdade. Está em todos os portais de notícias. Ele mostrou o celular a Heitor. A manchete dizia: Heitor Mãos de Ouro Nunes está vivo e trabalhando como mecânico em São Paulo. Abaixo, uma foto antiga dele erguendo um troféu de campeão. Ao lado, um print do vídeo de Gustavo consertando a Ferrari. Como descobriram? Heitor perguntou com a voz trêmula. Depois daquele caso em que você ajudou o Dr. Arthur, a história vazou. Juntaram os vídeos, a descrição física, o jeito de trabalhar. Não foi difícil conectar. Os repórteres se aproximavam. Heitor sentiu o pânico subir. 15 anos escondido do mundo e agora tudo vinha à tona de uma vez. Senhor Heitor Nunes, gritou uma repórter. É verdade que o senhor é o tricampeão brasileiro de rally? Pode confirmar que viveu nas ruas durante esses anos? O que aconteceu depois do acidente que tirou sua família? As perguntas vinham como balas. Heitor recuou, encostando na parede da oficina. Maria Eduarda chegou correndo e se colocou à frente dele. Pessoal, vamos com calma, pediu. Não podem invadir assim. Senhora, somos da imprensa. Temos direito de perguntar. Tem direito sim, mas ele tem direito de não responder. Lucas se juntou a ela, formando uma barreira humana. O Heitor está trabalhando. Se quiserem falar com ele, marquem horário. Mas os repórteres não desistiam. Senhor Nunes, o senhor desapareceu do mundo automobilístico depois de 2009. Onde esteve todo esse tempo? Heitor olhou para aqueles rostos ansiosos, para as câmeras apontadas e sentiu-se atacado. Lembrou dos últimos dias como piloto, quando a imprensa só queria saber detalhes mórbidos sobre o acidente. Não tenho nada para falar, disse, tentando entrar na oficina. Mas, senhor, o povo quer saber. O senhor era um ídolo nacional. Era, repetiu amargo. Não sou mais. Fábio fechou o portão, mas os repórteres ficaram do lado de fora. Em poucos minutos havia uma multidão na calçada. Clientes, curiosos, fãs da época áurea de Heitor. Isso vai ficar insuportável, disse Lucas, espiando pela janela. Gustavo estava vidrado no celular. Pessoal, os vídeos explodiram. O da Ferrari já tem 5 milhões de visualizações. E olha os comentários. Ele mostrou a tela. Heitor Nunes salvou minha infância.
era meu herói nos anos 90. Que história inspiradora. Um campeão que nunca desistiu de ajudar pessoas. Chorando aqui, perder a família assim e ainda encontrar força para recomeçar. Maria Eduarda se aproximou de Heitor, que estava sentado com a cabeça nas mãos. Como você está? Destruído. Ele respirou. Passou tanto tempo. Pensei que ninguém lembrava. Lembravam, disse ela com doçura. E agora sabem que você não desistiu, que encontrou uma forma nova de ser herói. Herói? Ele riu sem humor. Maria Eduarda, eu sou um alcoólatra em recuperação que perdeu tudo por incompetência. Você é um homem que transformou dor em propósito e usa o talento para salvar pessoas. Do lado de fora, a multidão crescia. Um homem idoso aproximou-se do portão e gritou: Heitor, você me salvou em 1998. Eu capotei numa curva em Campos do Jordão e você parou para me tirar do carro. Heitor levantou a cabeça, surpreso. Outro homem se juntou. Heitor Nunes, meu filho era seu fã. Ele partiu ano passado, mas sempre quis te conhecer. Heitor, volta para as pistas. O Brasil precisa de você. Lucas abriu uma fresta no portão e viu a multidão. Não eram só repórteres. Eram pessoas comuns, famílias inteiras, gente tocada pela história. Heitor, disse ele, acho que você precisa ver isso. Relutante, Heitor foi até a janela. Viu dezenas de pessoas segurando cartazes escritos à mão. Obrigado por não desistir. Você é nossa inspiração. Força, campeão. Uma mulher segurava uma foto antiga dele, comemorando uma vitória. Ao lado, o filho pequeno olhava com admiração. Por que eles estão aqui? Perguntou confuso. Porque sua história tocou todo mundo, explicou Maria Eduarda. Você não é só um ex-piloto que virou mecânico. Você é o símbolo de que é possível recomeçar. Gustavo continuava lendo comentários. Escuta isso. Meu pai era alcoólatra. Depois de ver a história do Heitor, decidiu procurar ajuda. Hoje está há 3 meses sóbrio. Perdi meu emprego e estava pensando em desistir. A história do Mãos de Ouro me deu força para continuar. Heitor sentiu os olhos marejarem. Maria Eduarda segurou a mão dele. Você está ajudando pessoas que nem conhece. Do lado de fora, alguém começou a cantar o velho jingle que tocava quando ele ganhava corridas. Outras vozes se juntaram. Em poucos minutos, a rua inteira cantava. Heitor não conteve o choro. Eles não esqueceram, sussurrou. Não esqueceram do campeão, disse Lucas. E agora conhecem o homem. Fábio aproximou-se. Pessoal, tem uma repórter aqui fora que parece diferente das outras. Diz que quer fazer uma matéria séria, não sensacionalista. Como assim? Perguntou Maria Eduarda. Ela diz que também perdeu alguém para o álcool. Quer contar a história de forma respeitosa. Heitor limpou os olhos. Que história? A história de como um campeão se tornou uma pessoa ainda melhor. Ele olhou para a multidão, para os cartazes de apoio, para as famílias que haviam ido apenas demonstrar carinho. Lembrou das palavras da filha. Papai, você sempre ajuda as pessoas. Está bem, disse finalmente. Mas vou falar à minha maneira. Lucas abriu o portão. A multidão fez silêncio quando o Heitor apareceu. Ele caminhou até o meio da calçada, cercado por pessoas que o olhavam como a um herói ressuscitado. Pessoal, disse, a voz saindo mais forte do que esperava. Obrigado por estarem aqui. Eu não esperava que alguém ainda lembrasse de mim. Nunca esquecemos, alguém gritou. Heitor Nunes, eterno, completou o outro. Ele sorriu pela primeira vez em público depois de tantos anos. Eu não sou mais o piloto que vocês conheciam. Sou apenas um mecânico que tenta fazer a diferença na vida das pessoas. E consegue, uma mulher respondeu.
Meu marido viu seus vídeos e voltou a acreditar em si mesmo. Heitor sentiu o peito aquecer. Talvez aquela exposição não fosse só sofrimento. Talvez fosse uma oportunidade de mostrar que quedas podem virar recomeços. Se a minha história pode ajudar alguém a não desistir, disse ele, olhando para as câmeras, então talvez tenha valido a pena passar por tudo isso. A multidão explodiu em aplausos e pela primeira vez em 15 anos, Heitor Nunes se sentiu completo novamente. Um ano depois daquele dia que mudou tudo, Heitor estava parado em frente a um prédio que parecia ter saído dos seus sonhos mais impossíveis. A placa dourada na entrada brilhava sob o sol da manhã. Centro de Reabilitação e Oficina Social. Heitor Nunes. Mãos que transformam. O complexo tinha 3 andares. O primeiro era uma oficina mecânica gratuita para pessoas de baixa renda. O segundo abrigava um centro de tratamento para dependência química. E o terceiro funcionava como escola técnica para jovens carentes aprenderem profissões. Maria Eduarda aproximou-se, carregando um buquê de flores brancas, as mesmas que ele sempre levava ao túmulo da filha. Como está se sentindo? Como se ela estivesse aqui comigo, respondeu tocando o peito, vendo tudo o que conseguimos construir. Era o dia da inauguração oficial. Centenas de pessoas se aglomeravam na entrada, ex-moradores de rua que haviam encontrado trabalho no projeto, famílias que tiveram seus carros consertados gratuitamente, jovens que aprenderam uma profissão, pessoas que venceram o alcoolismo no centro de tratamento. Lucas chegou correndo, vestindo um uniforme novo com o logotipo do centro. Heitor, está tudo pronto lá dentro. Parte superior do formulário, parte inferior do formulário, parte superior do formulário, parte inferior do formulário. Os primeiros alunos da escola técnica querem te conhecer. Quantos são? Ele perguntou. 50 na primeira turma. Todos entre 16 e 20 anos. Alguns saíram das ruas, outros nunca tiveram oportunidade de estudar. Fábio e Gustavo apareceram logo depois. Gustavo havia se tornado o responsável pelas redes sociais do projeto, documentando cada história de transformação. Fábio coordenava a oficina gratuita junto com uma equipe de mecânicos voluntários. Os números de hoje são impressionantes, disse Gustavo animado. Em um ano, atendemos mais de 1000 famílias na oficina gratuita, formamos 200 jovens e ajudamos 300 pessoas no centro de reabilitação. E tem mais, completou Fábio. Aquele programa de televisão que fez a matéria sobre você trouxe doações de todo o país. Tem gente querendo abrir centros iguais em outras cidades. Heitor sorriu, um sorriso diferente do homem quebrado que fora encontrado debaixo do viaduto. Era o sorriso de quem encontrou paz. Nesse momento, uma família se aproximou. O doutor Arthur, Camila e o pequeno Miguel, agora com alguns anos a mais. Tio Heitor! Miguel correu e o abraçou. Miguel, como você cresceu? Heitor o pegou no colo. E a escola? Muito bem. E o papai disse que quando eu crescer posso trabalhar aqui com você. O doutor Arthur se aproximou. Heitor, não conseguimos te agradecer o suficiente. Aquele dia em que você consertou nosso carro não salvou só nossa viagem ao hospital. Salvou nossa fé na humanidade e mudou nossas vidas para sempre. Decidimos fazer trabalho voluntário aqui toda semana, completou Camila. Vocês não precisam me agradecer, disse Heitor, colocando Miguel no chão. Vocês me ajudaram tanto quanto eu ajudei vocês. Um carro conhecido parou na frente do centro. Dele desceu Ricardo, o empresário da Ferrari, e não estava sozinho. Trouxe consigo um grupo de outros empresários. Heitor Nunes, ele cumprimentou o efusivo. Trouxe amigos que querem conhecer o projeto. Senhor Heitor, apresentou-se uma empresária. Sou Patrícia, da construtora Novo Horizonte. Queremos doar material para você expandir o centro.
E eu, juntou-se outro homem, represento uma rede de concessionárias. Queremos fornecer peças com desconto para a oficina social. Heitor ficou emocionado. Pessoal, isso é o que você merece, interrompeu Ricardo sorrindo. Aquele dia em que você consertou minha Ferrari salvou muito mais do que um contrato. Salvou minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. A cerimônia oficial começou. O prefeito da cidade estava presente, junto com vereadores, empresários, jornalistas e centenas de pessoas comuns. Mas quem chamou mais atenção foi um grupo especial que chegou ao final. Eram ex-pilotos e antigos mecânicos dos tempos áureos de Heitor. Mãos de ouro! Um deles gritou ao vê-lo. Finalmente te encontramos! Era Sebastião, seu antigo mecânico-chefe, agora de cabelos brancos, mas sorriso jovem. Cara, procuramos você durante anos. Quando soubemos que estava vivo, Heitor o abraçou emocionado. Sebastião, como você está? Eu estou bem, mas você está incrível. Olha o que construiu. Outros ex-companheiros se aproximaram. Pilotos que haviam corrido contra ele, mecânicos que trabalharam em sua equipe, jornalistas que cobriram suas vitórias. Heitor, disse um ex-piloto, a gente queria te pedir uma coisa. O quê? Volta para as pistas, como consultor, como treinador, como o que você quiser. O automobilismo brasileiro precisa de você. Heitor olhou ao redor, para o centro que havia construído, para as pessoas que estavam sendo ajudadas, para Maria Eduarda, que se tornara como uma filha, para Lucas, Fábio e Gustavo, sua nova família. Obrigado pelo convite, disse, mas meu lugar é aqui agora. Aqui é onde posso fazer diferença real na vida das pessoas. Mas Heitor, insistiu o piloto. Vocês não entendem, interrompeu com suavidade. Quando eu corria, ajudava apenas a mim mesmo. Aqui ajudo centenas de pessoas todos os dias. Qual vitória vocês acham que vale mais? O silêncio foi respeitoso. Todos entenderam que Heitor encontrara algo maior que troféus e medalhas. O prefeito aproximou-se do microfone para o discurso oficial. Senhoras e senhores, estamos aqui para inaugurar um projeto que já mudou milhares de vidas. O Centro Heitor Nunes não é apenas um lugar de trabalho, é um símbolo de que nunca é tarde para recomeçar. A multidão aplaudiu. Gustavo filmava tudo para documentar o momento histórico. Agora, continuou o prefeito, gostaria de convidar o próprio Heitor Nunes para falar. Heitor aproximou-se do microfone, olhou a multidão e sentiu o peito apertar de emoção. Há 2 anos eu estava vivendo debaixo de um viaduto, perdido na dor e no álcool. Achava que minha vida tinha acabado. A multidão fez silêncio absoluto. Mas algumas pessoas especiais me mostraram que quedas não são fins de história, são oportunidades de recomeçar melhor. Ele olhou para Maria Eduarda, que chorava. Uma mulher me ensinou que ajudar os outros cura nossa própria dor. Olhou para Lucas, Fábio e Gustavo. 3 rapazes me deram uma chance quando eu não merecia. Olhou para todos. E centenas de pessoas me mostraram que o valor de um homem não está no que ele perdeu, mas no que escolhe construir depois da perda. Os aplausos começaram baixos e cresceram até se tornarem ensurdecedores. Este centro não é meu, continuou Heitor quando o barulho diminuiu. É nosso, de cada pessoa que acredita em segundas chances, de cada jovem que quer aprender, de cada família que precisa de ajuda. Ele tirou do bolso a foto amassada da filha, a mesma que carregava há anos. E é especialmente dela, disse mostrando a imagem. Laura Helena, que aos 8 anos me ensinou que o maior troféu da vida é ajudar outras pessoas. Não havia olhos secos na multidão. Então, hoje não inauguro apenas um centro, concluiu.
Inauguro uma promessa. Enquanto eu tiver forças, ninguém que precisar de ajuda será abandonado. A explosão de aplausos durou minutos. Pessoas choravam abertamente, outras gritavam palavras de apoio. Gustavo filmava tudo, certo de que aquele momento entraria para a história. Quando a cerimônia terminou, as pessoas começaram a visitar o centro. Na oficina social, famílias traziam carros quebrados e saíam com os problemas resolvidos gratuitamente. Na escola técnica, jovens aprendiam não apenas profissões, mas dignidade e autoestima. No centro de reabilitação, pessoas lutavam contra vícios com o apoio de quem já havia vencido a mesma batalha. Maria Eduarda aproximou-se de Heitor, que observava tudo da varanda do segundo andar. Você conseguiu. Realizou o sonho impossível. Nós conseguimos, ele corrigiu. Nada disso existiria sem você, sem o Lucas, sem todos que acreditaram. E a sua filha? O que você acha que ela diria de tudo isso? Heitor sorriu, fitando a foto. Acho que ela diria: sabia que você conseguiria, papai. Sabia que você é capaz de consertar qualquer coisa quebrada, inclusive você mesmo. Inclusive eu mesmo. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o centro Heitor Nunes, centenas de pessoas circulavam pelos andares. Ex-moradores de rua agora trabalhando como mecânicos, jovens aprendendo profissões, famílias recebendo ajuda gratuita, pessoas vencendo dependências. Gustavo postou o vídeo da inauguração com o título Do viaduto ao maior centro social da cidade, a transformação completa de Heitor Nunes. Em poucas horas, eram milhões de visualizações e milhares de comentários de pessoas do mundo inteiro, inspiradas pela história. Lucas tornou-se diretor técnico do centro. Fábio virou coordenador da oficina social. Gustavo documentava cada história de transformação, mostrando que milagres acontecem todos os dias quando pessoas decidem ajudar outras pessoas. Maria Eduarda criou uma fundação para replicar o modelo em outras cidades. Em 5 anos, havia centros similares em 10 estados brasileiros. E Heitor? Heitor finalmente encontrou paz. Todos os dias chegava cedo ao centro, vestia o macacão de mecânico e trabalhava lado a lado com pessoas que, como ele, haviam encontrado uma segunda chance. À noite, antes de ir para casa, sempre visitava o 3º andar, onde havia um pequeno memorial com a foto de Laura Helena. Mais um dia cumprindo nossa promessa, minha filha, sussurrava. Mais vidas transformadas, mais pessoas ajudadas. E quando saía do centro, caminhando pela rua iluminada, Heitor Nunes sabia que descobrira a verdade mais importante da vida. Não importa quão fundo você caia, sempre é possível recomeçar. E quando você recomeça ajudando outros, encontra algo muito maior que troféus ou reconhecimento. Encontra propósito, encontra paz, encontra a certeza de que sua vida fez diferença. 5 anos depois da inauguração, o Centro Heitor Nunes havia se tornado referência internacional em reabilitação e inclusão social. Mas, para Heitor, o verdadeiro sucesso não estava nos números ou nos prêmios. Estava no sorriso de cada jovem que aprendia uma profissão, na gratidão de cada família que recebia ajuda, na recuperação de cada pessoa que vencia um vício, na certeza de que Laura Helena, onde quer que estivesse, se orgulhava do pai que nunca desistiu de honrar sua memória. No aniversário do centro, Heitor pediu o microfone e falou de peito aberto. Eu preciso contar a verdade inteira. Não foi destino, fui eu. Eu estava ao volante no dia em que perdi minha esposa e minha filha. Eu errei. Por anos, fugi dessa frase. Hoje, eu assumo. O auditório prendeu a respiração. Ninguém esperava ouvir aquilo daquele homem que já era símbolo de recomeço. Heitor continuou, firme, com os olhos marejados. Eu peço perdão à minha família, a quem me ama, à cidade que me acolheu. E, principalmente, hoje eu perdoo quem eu fui.
Entendi que cicatriz não é sentença, perdão é chave de ignição. Faz o coração voltar a bater redondo. Foi ali que ele anunciou o passo mais corajoso da sua vida. Um programa nacional, nascido no centro, para evitar que outras famílias passassem pela mesma dor. Volante Consciente. Parceria com prefeituras, bares, igrejas, estádios e empresas. Plantões de vans solidárias, recolhimento voluntário de chaves na saída das festas, oficinas gratuitas sobre direção responsável, rodas de justiça restaurativa para quem causou acidentes e quer mudar de verdade. Aqui ninguém é jogado fora, aqui tem segunda chance, mas tem responsabilidade também. E num gesto que calou o salão, Heitor ergueu o antigo capacete de piloto e o doou ao Memorial do Centro. Troféu não salva a vida. Atitude, sim. Se este capacete inspirar um jovem a escolher o caminho certo, minha corrida valeu. Aplausos, choro, abraços. Não era mais só um mecânico genial. Era um homem inteiro, reconciliado com a própria história, que transformou culpa em propósito, dor em serviço e fé em movimento. E assim, o cara que chegou humilhado pedindo comida mostrou ao país que mãos certas, movidas pelo coração certo, consertam muito mais do que motores. Consertam pessoas, resgatam sonhos e ajeitam o mundo. Uma vida por vez. Fim da história. E até a próxima história.